Uma preocupação crescente entre pais e responsáveis é o alto consumo de telas em crianças e adolescentes. Alguns estudos mostram que a exposição precoce pode trazer problemas para o desenvolvimento da criança. Para saber um pouco mais sobre o assunto, entrevistamos o neuropsicopedagogo Wilson Bueno. A exposição precoce não é indicada e mesmo numa fase de adolescência é indicado que tenha um tempo reduzido de acesso. O que acontece? No início do desenvolvimento da criança, o cérebro, na faixa aí dos 3 anos de idade, ele já tem as principais redes neurais dele estabelecidas, precisando agora do quê? De estímulo adequado. Então, como que é essa história do estímulo adequado? A criança precisa, é a fase privilegiada para ela começar a desenvolver seus relacionamentos com outras crianças, para aquisição de linguagem, com pessoas, com animais, com o meio ambiente. Então, o quanto menos ela ficar presa, no caso dessa idade nenhuma, tá? Nenhum tempo, mas conforme ela vai se desenvolvendo, quanto menos ela ficar presa à tela, melhor. Nessa fase, de fato, é proibitivo, não deve ser usado tela. Isso prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança e as demais áreas dela, socialização, aprendizagem, entre outros. Quando você estimula o cérebro, ele forma novas ligações entre neurônios. Então, as sinapses, que são as extremidades do neurônio, que vai se ligar com outro e formar uma rede. Qual que é o objetivo da rede? Quando eu ouço, eu estou ativando uma área do cérebro responsável pela audição. Então, eu tenho lá uma quantidade muito grande de neurônios envolvidos. Isso significa capacidade cognitiva, inteligência. Quando eu falo, outras áreas estão envolvidas e por aí vai. Quando a criança ela está brincando, se desenvolvendo, ela vai utilizar visão, audição, áreas motoras vão estar envolvidas, principalmente áreas motoras, que numa brincadeira é muito importante. Dessa maneira, o cérebro dela vai estar muito mais ativo. Então, novas áreas de um cérebro que está ali, vamos dizer assim, verdinho, prestes a se desenvolver, vão formar ligações. Os neurônios estão lá, mas nem todos estão em uso. E o que vai acontecer na fase seguinte dos 3 anos de idade? O que não usa é descartado. Eu aconselho sempre que os pais, desde o nascimento, na verdade, desde da época do pré-natal, eles estejam bastante cientes do desenvolvimento da criança. Então, questionem bastante quem está acompanhando esse desenvolvimento. E aí, a partir já do nascimento da criança, desde o teste do pezinho, entre outras informações, faça um histórico dessa criança. Guarde quando ela começou, não só quando ela começou a andar, mas se ela presta atenção aos movimentos dos pais, se ela acompanha com o olhar, se ela responde com um sorriso ou com algum outro movimento ao ambiente onde ela está. E isso vai sendo acompanhado. Quando ela entra lá no prézinho, na escolinha, na pré-escola, se ela se relaciona com outras crianças, se ela demonstra interesse por brincar em conjunto e não isoladamente, a forma como ela lida com o brinquedo, tudo é importante. Por quê? Pistas que, caso um pouco mais à frente, na fase que há nos 3 anos de idade, aquela explosão do desenvolvimento do cérebro da criança, se ali vê que tem algum problema, alguma evidência de problema, isso vai ser notado pelos pais normalmente, ou por quem acompanha a criança na escola. Mas aí vão vir perguntas de lá de trás, e pode ser que o pai não se recorde, a mãe não se recorde, e elas são fundamentais para um diagnóstico dessa criança. Estimula a criança a brincar. O que é brincar? Brincar não é ficar na frente da tela. Para começar, celular e tablet não é para criança, não deve existir para criança. TV só depois dos 6 anos de idade. Mas e aí, o que eu vou fazer nesse tempo? Tem uma série de brincadeiras, de estímulos, com brinquedos lúdicos que não usam tela e que a criança pode se envolver e se divertir e brincar e convidar os pais a brincarem junto. Como é dito durante a entrevista, pais e responsáveis devem cuidar com a exposição excessiva a telas em crianças pequenas e trazer diferentes estímulos para que todas as áreas do cérebro sejam desenvolvidas. Ana Flávia De Favari para a Rede Todo Dia.